Livro Aparições de Defuntos no Leito de Morte, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Segunda categoria. Casos nos quais as aparições de defuntos são ainda percebidas unicamente pelo doente, mas se referem a pessoas cuja morte era por ele ignorada. Os fatos pertencentes a esta categoria dividem-se em duas classes distintas. A primeira compreende aqueles nos quais os assistentes estavam informados da morte da pessoa, que se teria manifestado subjetivamente ao enfermo, ignorando este fato. A segunda se relaciona com os casos em que o percipiente e os assistentes ignoravam igualmente o fato em questão. Tanto numa como noutra circunstância, pode-se chegar ainda a explicar os mesmos fatos pela hipótese alucinatória combinada com a telepática. No primeiro caso bastará supor um fenômeno de transmissão telepática inconsciente da parte dos assistentes, no segundo dever-se recorrer à transmissão telepática à distância. Fico por aqui, por enquanto, reservando-me para explicar, na síntese conclusiva deste estudo, por que razões a hipótese alucinatória telepática não parece satisfatória na maior parte dos acontecimentos. Começo por 4 exemplos, concernentes aos primeiros dos dois grupos. Caso 25. O Dr. E.H. Plumptre, eclesiástico Primas de Uel, escreve nestes termos, na revista The Spectator de 26 de agosto de 1882. Lagnies, 10 de junho. Em abril de 1854, a mãe de um dos maiores pensadores e teólogos de nosso tempo estava em seu leito mortuário e se achava desde alguns dias em condições de inconsciência quase total. Mas, alguns momentos antes de morrer, agitou os lábios e chegou a murmurar distintamente: "Aqui está William, aqui está Elizabeth, aqui está Emma." Em seguida, após uma pausa: "Aqui está também Priscila." William era um de seus filhos, morto na primeira infância e cujo nome não aparecia nos lábios maternos havia vários anos. Quanto a Priscila, morrera esta 2 anos antes, mas a notícia do triste acontecimento, posto que conhecido da família, era ignorado da doente. Caso 26. Este fato foi recolhido pelo reverendo C. J. Taylor, membro da Society for Psychical Research. 2 de novembro de 1885. Nos dias 2 e 3 de novembro de 1870, tive a desdita de perder meus 2 primeiros filhos, David Edwards e Harry. Uma epidemia de escarlatina os arrebatou. Um deles tinha 3 anos de idade e outro 4. Harry morreu em Abbots Langley, a 2 de novembro, a 14 milhas de distância de meu vicariato, 5, de Apsley. Início da nota digital, 5. Vicariato, território sob a jurisdição de um vigário. Fim da nota digital. David expirou no dia seguinte, no próprio vicariato. Cerca de 1 hora antes do trespasse, assentara-se este no leito e, indicando alguma coisa invisível, aos pés da cama, exclamou: "O meu irmãozinho Harry me chama." Disseram-me, em seguida, que a criança acrescentara: "Ele tem uma coroa na cabeça." Não me lembro destas últimas palavras. É preciso, no entanto, dizer que minha dor, meu cansaço eram tais, que é perfeitamente possível que elas me tenham escapado. Mas estou perfeitamente certo da autenticidade da primeira frase, que foi ouvida também pela ama da criança. Assinado, X.Z., vigário de H. Nas cartas e numa palestra que teve com Podmore, Taylor aduziu os seguintes pormenores. O reverendo Z. assegura-me que houve o cuidado de impedir que David chegasse a conhecer a morte do irmão Harry, e que está convencido que David a ignorava. O próprio Sr. Z. estava presente e ouviu as palavras da criança. Esta não delirava na ocasião.
Charles Taylor, nos Proceedings of T.S.P.R., volume 5, página 459. Caso 27. Este outro caso foi comunicado à Society for Psychical Research pelo reverendo J. T. MacDonald, que o teve de primeira mão de Miss Ogley, irmã do percipiente. Manchester, 9 de novembro de 1884. Meu irmão Bonnie Elkin Ogley morreu em Leeds, a 17 de julho de 1879, uma hora pouco mais ou menos antes de morrer. Teve a visão do irmão, falecido 16 anos antes, parecia que o encarava com expressão de profunda surpresa e exclamou: "Do! Do!" Imediatamente depois, com sinais de espanto ainda mais vivos, disse: "Tu, George Zanley." A essas palavras, minha mãe, que tinha chegado de Melbourne, cidade situada a 40 milhas de Leeds, e onde habitava Anley, ficou excessivamente admirada. Como é interessante, notar ela, que ele veja Georges, que morreu há 10 dias. Em seguida, dirigindo-se à minha cunhada, perguntou se o doente havia sido informado a respeito, obtendo resposta negativa. Verificou-se que minha mãe era a única pessoa presente conhecedora do fato. Assinado, Harriet H. Ogley. Respondendo às perguntas que lhe haviam sido feitas sobre o assunto, Miss Ogley escreveu mais tarde à Society for Psychical Research: "Meu irmão Bonnie Elkin Ogley não estava em delírio e tinha uso pleno da razão quando pronunciou as palavras que narrei. George Zanley era para ele um simples conhecimento e não um amigo íntimo. Nunca se houvera falado diante dele da morte de Anley." Proceedings of T.S.P.R., volume 5, página 460. Caso 28. Em uma cidade situada nos arredores de Boston, achava-se moribunda uma menina de 9 anos. Ela acabava de entreter-se com os pais sobre quais os objetos que desejava deixar a esta ou aquela de suas amiguinhas. Entre as mesmas havia uma graciosa criança de sua idade, chamada Jenny, e agonizante lhe havia legado também alguns de seus brinquedos, a título de lembrança. Pouco tempo depois, ao aproximar-se a hora da agonia, começou a pequena a declarar que percebia em torno de si rostos de pessoas amigas, as quais ia nomeando. Anunciou ver, entre outros, o avô e a avó, depois do que, manifestando viva surpresa, dirigiu-se a seu pai, perguntando: "Por que não me disseste que Jenny tinha morrido?" "Eila, a minha Jenny, ela veio com as outras para receber-me." É de notar que a criança moribunda ignorava completamente o que se relacionava com a amiguinha, porque os pais evitaram cuidadosamente falar a respeito, em sua presença, a fim de lhe não provocarem emoções, que podiam ser funestas. Mas a pequena Jenny tinha morrido, efetivamente, havia pouco. Tal é o fato. Parece-me que ele contém um elemento de natureza não comum e persuasiva. Com efeito, se é possível compreender-se que a menina pudesse imaginar que via seus avós, não havia, no entanto, nenhuma razão para que isso pudesse ver também Jenny. A circunstância, aliás, de ter-lhe destinado lembranças, a surpresa experimentada e as palavras que então pronunciara, provam que tudo isso não pode ser facilmente explicado por meio das hipóteses habituais. Reverendo Minute Savage, Can Telepathy Explain, páginas 42 e 43. Passo agora a relatar um caso que corresponde à segunda das classes de que falei. Os casos desta espécie são excessivamente raros. Com efeito, como muito bem notou Mr. Sidgwick, se fosse possível recolher-lhes um número suficiente, teria dado, por isso mesmo, grande passo, à demonstração científica da existência objetiva das aparições dos defuntos. Proceedings, volume 3, página 93.
Mas não chegamos ainda lá e a ciência vê-se limitada à análise dos raros casos conhecidos, com os juízos inspirados na maior reserva, isto é, conservando-se afastada de qualquer apreciação sentimental ou mística. Por consequência, se encontrassem outras hipóteses muito menos ousadas, por meio das quais se chegasse a dar a interpretação dos fatos, aí devia parar, imediatamente, toda a especulação científica. Tal parece, justamente, acontecer com a hipótese telepática, posto que seja necessário admitir-se que, nessas circunstâncias, é atingido, verdadeiramente, o limite extremo em que a telepatia cessa de ter um caráter baseado na experiência, para tornar-se exclusivamente indutiva, ou, antes, facultativa. Caso 29. Este primeiro exemplo apresenta fraco valor científico, pois que a circunstância essencial exigida para esse grupo de casos, isto é, que os assistentes ignorem a morte da pessoa aparecida ou enfermo, não constitui mais que uma probabilidade. De fato, o inquérito a respeito deste caso ficará incompleto, por causa da recusa oposta pela genitora da morta em fornecer os esclarecimentos, por motivo de prevenções religiosas. Extraio a narrativa do jornal OFT American SPR, 1918, número 590. O professor Islop precede com estas considerações. O caso seguinte seria muito importante, porque a criança percipiente não sabia que sua professora tivesse falecido, por infelicidade, a mãe, irracionalmente, recusou-se a expor os fatos. A condição de espírito das pessoas religiosas sobre este tema é incompreensível, a menos que se não deduza que elas consideram o problema da sobrevivência de um ponto de vista inteiramente egoísta. A decisão irredutível de não ajudar os outros a entrar em sua ordem de ideias tende a confirmar o juízo crítico de que, de uma parte, a crença não é confirmada por provas e, de outra, que os crentes apenas mostram um interesse egoísta pela vida futura. E, muitas vezes, estas observações são fundadas. Nas circunstâncias presentes temos a confirmação dos fatos por parte de outra testemunha. Colho as passagens seguintes das cartas em que o caso é narrado pelo Dr. H. L. Coleman ao professor Islop. Desejar-lhe-ia falar de estranho fato que se produziu na família de meus primos, moradores em Gresley, no Colorado. Eles tiveram a infelicidade de perder um filho e um pouco antes de morrer, disse a sua mãe que via no quarto aquela que fora sua professora. Asseguraram-me que a criança estava em plena posse das faculdades mentais. O lado estranho do fato consiste em que a professora tinha morrido 1 hora antes. Ninguém poderia ter-lhe previsto a morte e a criança não o sabia de forma alguma. Da mesma maneira, não o sabiam, ao que parece, os assistentes. Se eu chegasse a obter uma boa confirmação do fato, não se revestiria ele de valor científico. Infelizmente o Dr. Coleman não chegou a obter as confirmações desejadas e apenas pôde exibir o testemunho de outra prima, que tinha conversado a respeito do fato com a mãe da criança falecida. Conta ela. A criança tinha 8 anos, parecia exuberante de vida e era a favorita da mestra. Esta ainda foi buscá-la um dia antes de falecer. O pequeno ignorava absolutamente que a professora tivesse morrido e, pouco antes de finar-se, a viu com as vestes com que haviam posto no caixão. Falava-lhe como em monólogo. Caso 30. Tiro do volume 30, página 32 dos Proceedings of T.S.P.R. Foi comunicado à sociedade por um coronel irlandês. Como o principal papel deste acontecimento foi representado pela própria mulher do coronel, compreende-se que este deseje que se lhes não publiquem os nomes. Há cerca de 16 anos, a senhora me disse.
Teremos hóspedes durante toda a próxima semana. Conheces alguém que possa cantar com as nossas filhas? Lembrei-me de que meu armeiro, MX, tinha uma filha, cuja voz era muito bela e estudava o canto com fim profissional. Eu indiquei, pois, e ofereci-me a escrever a X, a fim de lhe pedir que permitisse a sua filha vir passar uma semana conosco. Assim foi decidido. Escrevi ao armeiro e Miss Julia X foi nossa hóspede durante tempo fixado. Eu não sei se a senhora tornou a vê-la depois. Quanto a Miss Julia, em vez de se consagrar à arte do canto, esposou mais tarde Henry Webley. Nenhum de nós teve mais ocasião de revê-la. 6 ou 7 anos se passaram. A senhora, que estava doente havia alguns meses, teve sua doença agravada e expirou no dia seguinte àquele de que vos vou falar. Eu estava sentado ao seu lado, conversávamos acerca de certos interesses que ela desejava vivamente regular. Parecia perfeitamente calma e resignada, em plena posse de suas faculdades intelectuais. Isso ficou demonstrado mais tarde, por se haver verificado a justeza de sua opinião, em contrário aos conselhos errôneos de nosso advogado, que julgava inútil certa medida sugerida pela doente. Repentinamente, ela mudou de conversa e, dirigindo-se a mim, perguntou: "Notas essas doces vozes que cantam?" Respondi que nada ouvia e a enferma acrescentou: "Já as tenho percebido muitas vezes, hoje. Não duvido que sejam anjos que vêm desejar-me as boas-vindas para o céu. O que é estranho é que, entre essas vozes, há uma que estou certa de conhecer, mas não me posso lembrar donde." E, de repente, interrompendo-se e indicando um ponto sobre minha cabeça: "Olha, ela está no canto do quarto, é Julia X, agora se dirige para cá, inclina-se sobre ti, eleva as mãos, orando. Olha, já se vai." Voltei-me, porém não vi nada. "A senhora", disse ainda. "Partiu, agora." Afigurou-se-me que suas afirmativas não eram outra coisa mais que as imaginações de um moribundo. 2 dias depois, percorrendo um número do Times, sucedeu-me ler, no necrológio, o nome de Julia Z, mulher do Sr. Webley. Isso me impressionou tão vivamente que, logo após as exequias de minha mulher, fui aonde procurei X, e lhe perguntei se a senhora Julia Webley, sua filha, era realmente morta. "É absolutamente certo, morreu de febre puerperal. No dia em que faleceu cantou de manhã, cantou e cantou até que se finou." Em ulterior comunicação, acrescentou o coronel: "A senhora Julia Webley morreu a 2 de fevereiro de 1884, cerca de 4 horas da tarde. Eu havia lido a notícia da morte da senhora Julia 14 de fevereiro. A senhora nunca foi sujeita a alucinações de qualquer espécie." Por seu turno, Henry Webley, marido de Julia, escreveu a Gurney. Birmingham, Woman Street, 84. 18 de maio de 1885. Respondo de bom grado a vossa carta, fornecendo-vos as informações que me pedistes. Minha mulher morreu a 2 de fevereiro de 1884, às 5 horas e 50 minutos da manhã. Durante as últimas horas de vida cantou sem cessar. Isso foi 10 minutos antes de morrer. Posto que sua voz tivesse sido sempre bela, nunca me pareceu ela tão deliciosa como nesse momento supremo. Assinado, Henry Webley. Tal é o fato que farei seguir de algumas palavras de comentário. Não me afastarei, mesmo agora, da teoria telepática, considerada em suas modalidades múltiplas de manifestação. Se afastarmos a hipótese da transmissão subconsciente do pensamento dos assistentes, visto que nenhum deles tinha conhecimento da morte de Julia Webley,
se afastarmos a outra hipótese da transmissão telepática direta entre o agente e o percipiente, visto que a morte da Sra. Webley se dera mais de 11 dias antes da morte da percipiente, restam duas outras modalidades de manifestação telepática, para forçar a explicação dos fatos. Segundo uma dessas suposições, dever-se-ia procurar a fonte do impulso telepático gerador do fenômeno alucinatório no pensamento subconsciente do marido ou do pai de Madame Webley, ou de outra pessoa qualquer que tivesse tido conhecimento da morte dessa senhora. Tudo bem calculado, essa hipótese parece, entretanto, muito improvável, posto que não possa ser afastada de todo. Primeiro, a percipiente não conhecia nem o pai, nem o marido nem nenhuma outra das relações da Sra. Webley, faltava, pois, um dos elementos principais e constantes de todo fenômeno telepático. O da existência de relações simpáticas entre o agente e o percipiente. Em segundo lugar, sabe-se que, na quase totalidade dos fenômenos telepáticos espontâneos, o agente transmite ao percipiente a visão alucinatória de sua própria pessoa, e não a de outra, como sucedeu no episódio que acabamos de narrar. Enfim, este caso contém outra circunstância bastante difícil de explicar pela hipótese da transmissão telepática colateral. A da audição alucinatória de encanto coral, no qual se distingue uma voz familiar a percipiente, percepção muito clara e muito prolongada para que seja possível atribuí-la seriamente a efeito do pensamento subconsciente de terceira pessoa. Posto que estas três objeções não tenham importância decisiva, possuem, no entanto, certo valor, pelo fato da extrema raridade dos casos nos quais a telepatia se afasta das modalidades habituais de manifestação, o que torna muito improvável que as três formas insólitas, em apreço, se encontrem reunidas em um só episódio. A última circunstância episódica que citamos, sugere, antes, uma outra modalidade telepática que parece melhor aplicável ao caso vertente. A que se chama telepatia diferida. Segundo esta hipótese, dever-se-ia supor que o episódio do canto, que se efetuara no delírio febril da Sra. Webley, tinha sido percebido telepaticamente, posto que subconsciente, pelo Senhor, no momento em que esse canto se produzia, que havia ficado em estado latente na sua subconsciência até o momento em que as condições de hiperestesia, 6, e hipermnesia, 7, pré-agônica determinaram sua irrupção no domínio da consciência normal. Início da nota digital, 6. Hiperestesia, nome dado a um distúrbio neurológico que se dá ao excesso de sensibilidade de um sentido ou órgão a qualquer estímulo. É o aumento da intensidade das sensações. 7. Hipermnésia, é um fenômeno da memória no qual lembranças casuais são evocadas com mais vivacidade e exatidão que normalmente, ou quando se recordam particularidades que comumente não surgem na consciência. Fim da nota digital. Somente, ser-nos-ia preciso observar que, logo que pensamos em estender o alcance desta hipótese além do intervalo de algumas horas, entre a morte do agente e a visão do percipiente, ela começa a tornar-se uma suposição puramente gratuita, visto que não é apoiada pela menor prova. Entretanto, ela se apresenta como a única hipótese capaz de reunir em si e de explicar de qualquer maneira o conjunto desse acontecimento. É preciso, pois, que nos firmemos aí, se não quisermos ser forçados a recorrer à hipótese espírita.